Eu sim. Obrigada. Ah, ó, vou continuar aqui. Ele está me pedindo para continuar. Ok, pronto, acho que agora sim, tá? Como eu falei para vocês, o convite foi um desafio também. Eu gosto muito de desafio, porque que seria de uma mediadora sem desafio, sem problemas, né? Entregue para a gente. E quando a Júlia me trouxe a temática, falei, caramba, que bacana, eu sempre tive o desejo, então quero agradecer profundamente, que eu sempre tive o desejo de levar essa temática na área da saúde e alguém escutou os meus desejos, joguei para o universo, ele acatou. Eu já venho estudando a dinâmica da mediação de conflitos e da prática da comunicação não violenta na saúde, e o período que a gente está vivendo pede também, né? Então, assim, nada é por acaso, é um momento no qual onde a gente tem que ter tato para lidar com as pessoas, mas principalmente como é que a gente tem uma conversa difícil. E a CNV é um baita apoio, principalmente para vocês que vão atuar agora, de agora em diante, com conversas difíceis, não é mesmo? Já que vocês são um grupo de apoio, uma área de especialização que vai apoiar, inclusive, o sistema de saúde, atendimento às vítimas, atendimento aos agressores também, vão precisar de abordagem, e aí a gente vai trocar, tá? Um pouquinho como é que a CNV pode ser esse ponto de apoio. E aí eu fiquei preocupada, falei, nossa, eu vou criar um slide próprio para isso, aí depois eu me despreocupei. Falei, não, eu vou com o que eu tenho mesmo, que eu atuo levando a CNV no ambiente corporativo, mas o intuito da CNV é aprimorar os relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. Então, ele é sistêmico e integral, né? Ele é voltado para as pessoas. Então, seja qual for, se for numa organização, se for em casa, lógico que em casa, né, onde as nossas máscaras ficam de lado, é o ambiente mais difícil, mas dá para ir praticando no dia a dia sim, tá bom? Mas vamos lá. O que é CNV? O que significa a comunicação não violenta? Vou trocar aqui, vou ajeitar aqui. Vocês estão vendo? Está dando para ver todo o slide? Tá? Ok. Sim. A CNV, antes eu quero quebrar alguns mitos, né? A CNV não tem nada a ver com ser bonzinho, não tem nada a ver com evitar conflitos, é uma nova forma, trata-se de uma nova forma de diálogo, uma nova forma, principalmente, o que a gente deve considerar é a nossa herança cultural acerca, né, desse mundo binário, por um lado, é 8 ou 80, ou um vence, o outro ganha, né, aquela cultura ganha e perde. O intuito da CNV é trabalhar uma nova mentalidade, uma forma de se comunicar e resolver conflitos, mas com uma mentalidade ganha-ganha, tá? Ela demanda prática, escuta e presença. Qual que é o objetivo da CNV? Não é transformar ninguém em pessoas boazinhas, tá? Por quê? A CNV respeita a essência de cada um. E antes de aprofundar ainda mais, eu quero contar para vocês como é que a CNV caiu, porque eu acho que essa linha do tempo vai fazer sentido, principalmente para alguns perfis. Para mim foi um desafio tremendo quando eu conheci a CNV, que foi logo que eu entrei na faculdade de Direito, já entrei mãe, já fui empresária, já fiz um outro curso, então com uma bagagem, né? Já trabalhei bastante em empresas familiares, e quando eu fui para o direito, não fez muito sentido, e aí eu estava a ponto de interromper o curso, foi quando eu conheci a mediação de conflitos, logo na mudança do código, do novo código, lá para 2016. E aí eu me apaixonei pela mediação, falei, é aqui que eu quero estar no direito, e falei, agora sim, agora tudo ficou muito mais fácil, aí fui buscar cursos, fui me aprimorar, foi quando eu conheci a comunicação não violenta. E aí foi um piano que caiu em cima de mim.
Por quê? Porque quando eu fui me aprofundar achando que tratava-se de uma técnica para ser um bom mediador de conflitos, eu tive que mergulhar dentro de mim, principalmente na minha forma de me comunicar. E aí, imagina só, eu entrei num conflito interno muito grande, por quê? Porque ao me aprofundar na técnica, eu me vi uma pessoa extremamente agressiva. Eu achava que o mundo tinha que mudar, né? Que o mundo era agressivo, mas eu tive que olhar para mim, uma das habilidades, né, uma das competências, uma das coisas que o mediador precisa fazer antes de querer mediar, antes de sair mediando, é trabalhar o autoconhecimento. E a CNV foi uma das práticas, uma das ferramentas que mais fez sentido para mim em relação ao autoconhecimento. Por quê? Porque eu tinha uma ideia do que eu era e eu tive que entrar em contato com o que eu realmente era, com a minha essência. E a minha essência era uma essência, depois a gente vai conhecer o símbolo da CNV, mas era uma essência agressiva. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ser uma mediadora? Como é que eu vou trabalhar com isso? E aí eu resolvi, até para aprimorar o conhecimento, para entender um pouco mais, para que não fosse apenas uma técnica, falei, eu vou começar a ensinar CNV também, vou começar a falar mais de CNV, foi a maneira que eu encontrei de me aprofundar, para que ela não fosse apenas uma técnica, tá? E por que eu estou falando isso? Porque um dos conflitos que eu tive era, poxa, eu vou ter que ser boazinha, eu fiz administração de empresas e eu li muito Maquiavel, gente, não sei se alguém aqui já leu Maquiavel, e eu sou uma apaixonada por Maquiavel, falei, poxa, como é que vai ser isso, né? Uma pessoa que leu Maquiavel e gosta de ler Maquiavel e de repente, né? Aí eu falei, não, dá para mesclar. E aí, entendendo qual era o papel e o objetivo da CNV. Não é transformar nenhuma pessoa em um ser bonzinho, né? Um ser com fala mansa, porque eu tenho uma fala firme. Antes da CNV e da mediação, desculpa, eu estou falando já CNV, porque eu estou entendendo que vocês já entenderam que comunicação não violenta a gente usa a sigla CNV, tá bom? E agora, como vocês já conhecem, fiquem à vontade também para falar em CNV. E aí, eu fui entender um pouco mais que o objetivo da CNV é dar à luz o que está vivo na gente, que é o quê? Para que a gente consiga ser autêntica, para que a gente consiga ter autenticidade no nosso dia a dia. Por quê? Muitas vezes, como eu sabia que eu tinha esse perfil mais explosivo, e para não me chocar com ninguém, para não me colocar numa situação, né, de perder alguém, perder alguma coisa, eu me omitia, me omitia, me omitia. E aí, de repente, quando você se omite demais, porque nós também temos esse perfil que é um pouco mais passivo, né? E aí nós temos um perfil mais agressivo, ou às vezes nós transitamos nos dois perfis, e aí eu tive que entender que a CNV não tem intuito de transformar, mas sim de dar luz àquilo que está vivo na gente de uma maneira autêntica, tá? Porém, de uma maneira empática, respeitando o quê? O que está vivo no outro, nos colocando na compreensão do outro, do momento do outro, do que o outro está vivendo, tá? Então, tudo isso para dizer para vocês que o objetivo da CNV é criar conexão. Deixa eu ver. Não estou conseguindo passar. Será que eu estou como... tá. Estou apresentando aqui para vocês o Marshall, que é um psicólogo americano, que é o criador da CNV, tá? O Marshall, hoje ele tem uma instituição, um instituto, tá? Para levar a CNV nas mais diversas organizações. O Marshall escolheu trabalhar com a psicologia social justamente porque ele teve na infância, né, ele foi vítima de muito bullying, e aí, quando ele cresceu e foi procurar a sua área de especialização, ele escolheu estudar o porquê que as pessoas agiam da forma que agiam, até chegar na CNV. Não vou me aprofundar muito no Marshall, porque a hora que vocês derem um Google aí, vocês vão achar bastante coisa sobre ele, tá?
Vou passar aqui um pouquinho. A CNV, deixa eu só passar um slide que eu queria trazer para vocês, depois eu volto naquele. O objetivo maior, para a gente até ir aprofundando, para a gente ir gravando, o objetivo maior da CNV é conectar, é buscar a conexão com intenção mesmo de se conectar. Então, a gente pressupõe o quê? Que a gente tem que ter curiosidade, tá? Curiosidade para quê? Para entender o outro, para buscar, para fazer mais perguntas sobre o outro, ouvir, que faz parte da CNV, a nossa escuta ativa, né? Escuta profunda. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas a gente vai falar um pouco mais adiante. Não julgar, tá? E esse, para mim, é um dos maiores desafios, porque a gente aprendeu e cresceu aprendendo a julgar. Se fulano é feio, se fulano é bonito, se fulano está triste, se fulano está bravo, né? Nós já temos esse viés enraizado mesmo na nossa cultura, tá? Não tem certo, não tem errado, o desafio aqui é como a gente vai se propor a eliminar a voz do julgamento de agora em diante, né? Empatizar, que é outro desafio também, nós temos aí, eu sou empático, mas aí na prática a gente vai ter que buscar o que é empatia mesmo, como é que eu sou empático com o outro, checar, a CNV propõe uma checagem, e a gente vai falar sobre isso também, transição, que significa da nosso diálogo agressivo para um diálogo mais compassivo, um diálogo empático, um diálogo que eu falo assim, principalmente voltado a resolver problemas, tá? Principalmente para vocês. Dos papéis do enfermeiro forense é resolver problemas, é a busca de solução de problemas, né? Junto com a comunidade, na prática clínica, no sistema do judiciário, no sistema de acesso à justiça. Então, a CNV vai apoiar bastante vocês nisso. A fala autêntica, tá? E principalmente eu não gosto muito da palavra aprender e ensinar, mas assim, propor para a gente, com que a gente encontre ferramentas, encontre formas, principalmente de regular as nossas emoções, tá? A proposta aqui é a gente sair de um paradigma de dominância, né, condicionado, que é cultural, é alienante, a nossa fala, o nosso diálogo é alienante, a partir do momento que a gente tem aqui no nosso dia a dia, o que é certo, o que é errado, o que é bom ou mal, culpa versus punição, sistemas de recompensa, o dever, aquele você tem que fazer isso, né? O poder, o não poder, a ameaça, isso tudo está impregnado no nosso paradigma de dominância. E a CNV nos propõe o quê? Da desconexão, porque essa fala condicionada e alienante, ela promove ela desconecta. A CNV como prática, como uma ferramenta de mediação de conflitos e de negociação, queria fazer uma provocação para vocês, no sentido de que a gente está o tempo todo negociando alguma coisa, tá? Então, a gente caminha da desconexão para a conexão. E quando a gente quer negociar algo, seja lá o que for, tá? Dentro da nossa casa, dentro das organizações, dentro do nosso trabalho, se eu for com uma fala violenta para o outro, ele não vai me ouvir. Se eu for com a intenção mais de querer ser ouvido, querer falar mais que o outro, eu vou me desconectar do outro. E a preciosidade aqui é a busca de informação. Para buscar informação, eu tenho que abrir um espaço de fala. E para abrir um espaço de fala, eu preciso agir com intenção de me conectar, tá certo? Mas o que é violência? Eu gosto muito, muito dessa fala do Marshall, e vocês vão entrar em contato com ela, né, no dia a dia de vocês vão encontrar situações que vai fazer muito sentido essa fala. Toda violência é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida.
Tudo que gera culpa, vergonha ou medo em mim ou no outro é uma forma de violência, tá? O Marshall, ele costuma falar que nós temos necessidades, e as nossas necessidades são universais, a gente vai falar um pouquinho delas também, tá? E aquilo que eu não consigo atender faz com que eu haja de forma violenta. A CNV propõe 4 componentes, são 4 pilares da CNV, que é observar os fatos. Aqui agora a gente já está entrando na técnica, tá? A gente já está entrando no universo da CNV, no pilar principal dela, que é observar os fatos, tá? Eu observo aquilo que eu vejo e ouço, não é aquilo que alguém me falou ou alguém me contou, tá? É aquilo que está claro para mim, aquilo que é um fato para mim. Eu entendo que sentimento aquele fato despertou em mim, tá? Eu levanto as necessidades não atendidas. Lembra no slide anterior, Marshall fala que toda manifestação violenta é uma necessidade não atendida. E aí eu faço pedido, tá? E uma das coisas que eu descobri nesse universo é que a gente mais reclama, a gente mais pede o que a gente não quer, do que pedir de forma clara e objetiva o que a gente quer. Quando o Marshall fala das necessidades não atendidas, ele está falando aqui, eu trouxe a pirâmide de Maslow, que deve ser, não sei se para vocês é conhecida, acredito que sim, né? Então, o que a gente precisa levar em conta? Quando a gente vê uma fala agressiva, quando a gente percebe no outro ou em nós mesmos, o principal apoio aqui é descobrir que necessidade não está sendo atendida. Eu preciso de quê? E aí nós temos aqui a pirâmide de Maslow. Se essa necessidade está dentro da pirâmide de Maslow, e ela é uma necessidade universal, certo? Sendo uma necessidade universal, ela é comum a mim e comum a cada um de nós aqui presente, tá? Necessidades básicas, psicológicas, necessidade de realização pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não? Acho que não, Lu. Não? Ok. Então, dentro de uma... Vamos imaginar aqui, depois a gente vai poder trabalhar com coisas mais práticas, tá? Dentro do nosso bate-papo, tá? Mas vamos imaginar qualquer situação aqui. Pedir para que cada um de vocês imagine alguma situação que possa ter acontecido, né? Alguma situação que teve um diálogo ou uma postura de violência. Como é que eu descubro? Está dentro aqui da pirâmide de Maslow, é uma necessidade real, tá? Se está aqui nesse contexto, é uma necessidade universal, comum a cada um de nós. E tendo clareza disso, e clareza dos sentimentos, tá? Com que aquela atitude fez com que despertasse um sentimento de desapontamento, de decepção, né? Qualquer outro sentimento, o Marshall propõe que a gente trabalhe da seguinte forma: o outro, a fala do outro, a atitude do outro, não é a causa, tá? Dos meus sentimentos. Não é o outro, trata-se da atitude dele, tá? Aquilo que despertou o sentimento em mim. E aí, se eu já falei de observar, observação, e é uma linha muito tênue, eu vou falar um pouquinho mais de sentimentos lá no próximo passo, tá? Eu trouxe aqui uma observação e uma distinção entre o que é observação e o que é julgamento. Maria chegou sorrindo, isso é uma observação. E o que seria um julgamento? Maria chegou feliz, tá? É uma linha muito tênue, e às vezes a gente achar que está observando, mas na verdade a gente está fazendo um julgamento, tá? O julgamento contém inferência subjetiva, é uma avaliação, tá? Enquanto que a observação é aquilo, eu vejo que Maria chegou sorrindo, eu não posso dizer que Maria chegou feliz. Faz sentido? O segundo passo, tá, dos pilares da CNV é a gente identificar e dar nome correto aos nossos sentimentos.
Se a gente for parar para pensar sobre o nosso vocabulário em relação a sentimentos, ele é muito restrito. Muitas vezes a gente tenta identificar dentro de uma maneira muito simplista. Ou eu estou feliz ou eu estou triste, tá? E aí, quando eu estou feliz, eu atribuo ao outro a minha felicidade, ou quando eu estou triste, eu não assumo a responsabilidade dos meus sentimentos. E a proposta do Marshall é que a gente assuma a responsabilidade perante os nossos sentimentos. Não foi o outro que me deixou calmo, mas a atitude, tá, que o outro teve em algum momento, em alguma situação, fez com que eu ficasse ou que eu me sentisse calmo, tá? Qual que é a proposta? Uma das coisas que eu aprendi muito, tanto no direito quanto na mediação, quando a gente consegue dar nome correto às coisas, a gente consegue atribuir uma leveza, tá? Porque às vezes o sentimento de triste é o que nós estamos vivendo agora, né? Uma situação de pandemia, uma situação onde muitas pessoas estão morrendo, isso sim é algo para ficar triste, tá? E aí, qual que é a proposta do Marshall? É identificar o sentimento correto quando as minhas necessidades estão sendo atendidas. Eu trouxe algum dos sentimentos proposto pelo Marshall, um benefício notável que a CNV traz é principalmente a questão do nosso vocabulário, tá? Aumenta o nosso repertório acerca dos sentimentos. Aumentando o nosso repertório, a gente consegue se comunicar melhor e a gente consegue negociar melhor com o outro, tá? Luciene, na prática, tá? Como isso vai me servir, tá? Como é que no meu dia a dia da enfermagem forense, quando eu tenho esse leque aqui de necessidades, eu já identifiquei as necessidades vamos imaginar aqui uma situação de um atendimento. Se eu já identifiquei uma necessidade aqui, e eu consigo checar com o outro como é que ele está se sentindo, olha, está se sentindo calmo, agradecido, feliz, despreocupado, seguro, motivado, otimista, pleno, esses são sentimentos quando a nossa necessidade está sendo atendida. No caso de vocês aqui, vai ser muito mais fácil vocês trabalharem, né? Identificar qual necessidade não está sendo atendida e que sentimento está gerando, né? Enquanto a nossa necessidade não está sendo atendida. É muito provável que eu me sinta como? Bravo, receoso, inquieto, frustrado, abatido, ressentido, apreensivo, pessimista. E o Marshall, em seu livro, ele traz um rol enorme de necessidades não atendidas, que depois, se vocês quiserem, eu posso, de sentimentos, aliás, de sentimentos, tanto quando estão sendo atendidas, quando não, com o intuito de ampliar o nosso repertório, e aí a gente consegue fazer uma leitura melhor do outro, tá? Do que está acontecendo naquele momento. Não só do outro, mas em nós também, tá bom? Eu trouxe, não, esse aqui pode passar, o terceiro passo proposto pelo Marshall, tá? Eu gosto muito de trazer a pirâmide antes, para a gente poder falar da necessidade não atendida. Eu trouxe um exemplo aqui comum, acho que é todo mundo, comum a nós que queremos sair, nos divertir, nos encontrar, tá? Preciso de diversão. Então, eu preciso do quê? O que eu quero quando eu falo que eu preciso de diversão? Quero ir a um restaurante, quero ir a um bar, quero ir a um clube, quero ir viajar, enfim. Preciso de reconhecimento. Então, o que eu quero? Qual que é a estratégia aqui para a minha necessidade ser atendida? Quero que elogie o meu trabalho, quero que reconheça, né, como quem deu aquela ideia principal, enfim. Aqui é outra linha tênue, é preciso a gente distinguir o que é a necessidade, é levantar a necessidade, mas só levantar a necessidade nada acontece, a gente precisa de quê? Da estratégia. E para ter estratégia, a gente precisa do quê? Fazer o pedido claro e objetivo, que é o quarto e último passo da CNV. Tá? A necessidade independe de uma determinada atividade ou pessoa, ela é geral e positiva, ao passo que a estratégia é a forma de atender
aquela necessidade, as diferentes estratégias para atender uma mesma necessidade, tá? O quarto e último passo são os pedidos. E aí a questão do pedido a gente precisa, o pedido precisa ser claro, objetivo, realizável, feito em uma linguagem positiva, para quê? Para deixar o outro livre também para atendê-lo ou não. E aí, o que a gente precisa? Trabalhar a expectativa, né? Ver, principalmente assim, checar se a gente está pronto para o não do outro, porque o não do outro é um direito dele também, né? Uma outra questão que a gente tem na nossa cultura é em não respeitar o não no outro, que é a questão da comunicação assertiva, da assertividade. O nosso não é um direito e o não do outro também é um direito, tá bom? E aí existe uma linha tênue também entre fazer um pedido e fazer uma exigência. A exigência está lá naquele paradigma de dominância, tá? Ela se disfarça como um pedido, tá? Como que eu sei que ela está disfarçada como um pedido? Na recusa. Pressupõe uma obrigação, deveria, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Eu vejo que é uma exigência quando eu fico irritada ou triste se o outro não me atende. Então, o que é CNV, principalmente em mim? Eu vou falar sempre de mim, porque é onde eu estou apta a falar, não posso trazer nenhuma situação, nenhum case, né, dos trabalhos que eu faço na mediação. E isso também é um desafio para a gente. Tem muitas pessoas que encaram o não como não gosta de mim, e aí o Marshall também fala disso, sobre as suposições que a gente cria, e a nossa mente inventa muita coisa para a gente, então a gente supõe que o outro está feliz, que o outro está triste, que o outro está bravo, que o outro não está bravo, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, um momento digital. Tá? Eu posso olhar as caras aqui e supor, nossa, não estão gostando. Eu preciso de quê? Perguntar. Esse é o momento de checagem, que está lá na conexão, lembra? Checar se vocês estão gostando. O que eu vou fazer? Eu vou pedir, olha, sinalizem aí para mim se vocês estão gostando. Ao invés de olhar aqui nesse contexto digital e supor, eu não estou sendo agradável, eu não fui agradável. Tá? Então, isso que é a checagem. E quanto mais a gente diminuir as nossas suposições, quanto mais a gente buscar checar com o outro, mais a gente consegue vivenciar a CNV na prática, tá? Como eu falei lá atrás, o fato ele é observável, é quando eu ouço você dizer, eu ouço e vejo, né? As sensações e sentimentos é o que eu sinto, é autorresponsabilidade perante os meus sentimentos, eu não atribuo ao outro. Olha, eu elimino aquela fala, você me deixou feliz porque você me deixou triste porque você não fez isso, tá? Então eu assumo total responsabilidade. Necessidades é entender o porquê que aquilo é importante para mim. E aí, no caso de vocês, vamos trazer para um atendimento, é entender o porquê que aquilo é importante para a pessoa também, tá bom? Então, a CNV, ela é mais do que uma prática para a gente negociar, para a gente mediar conflitos. Ela é uma prática onde a gente... é uma ferramenta que a gente consegue fazer uma leitura também da situação. A gente consegue levantar a necessidade que foi ou não atendida, e aí imaginar qual o sentimento, e quando a gente legitima o sentimento do outro, independente, sem julgamento, principalmente para vocês que vão atender tanto vítimas quanto agressores, a gente precisa do quê? De eliminar a voz do julgamento, e isso vai ajudar muito mais, quando a gente consegue desligar essa voz, vai ajudar muito mais a vivenciar e colocar a CNV na prática, tá bom? E o pedido claro, concreto, com a linguagem positiva e factível. Depois a gente pode trabalhar também com algumas falas práticas, alguns exemplos, eu já trouxe alguns bem simples mesmo, para a gente poder entender mesmo. E como a gente falou, a escuta ativa, né, é uma das ferramentas principais na gestão de conflitos, e aí nós temos vícios na nossa forma de escutar, tá?
porque ou a gente culpa os outros, ou a gente culpa nós mesmos, tá? E aí a gente tem que prestar atenção nesse sinal vermelho da escuta aqui. Quando eu estou me culpando ou culpando o outro, aí eu estou no sinal vermelho da escuta. Agora, quando eu ofereço empatia ao outro, que é o quê? Investigar, perguntar, checar, me conectar com aquilo que é e legitimar principalmente a dor, a situação do outro, e aí eu estou exercendo uma forma de escutar verde, sinal verde aqui da escuta, e expressar de forma autêntica, tá? Pensa em algumas situações que vocês não se sentiram confortáveis, ou por medo de perder, ou por não ter a melhor abordagem, e é outro papel de vocês, uma função que é vital. Vocês vão trabalhar com identificação de necessidades, tá? Vocês vão trabalhar com investigação, né? E aí pensa em algum momento que você não teve a abordagem correta, e aí a gente bloqueia, tá? Por quê? Porque ainda não tá claro para mim que eu posso me expressar com autenticidade. Só imaginando o quê? Meu tom de voz, a minha comunicação não verbal, todo esse contexto da comunicação, tanto verbal quanto não verbal. E aí sim, eu posso sim falar de forma honesta, eu posso sim me expressar com autenticidade, com apoio aí da CNV. Como eu falei para vocês, causa e estímulo, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conseguir entender melhor. Eu estou irritada porque você me desrespeitou. Eu estou irritada porque respeito é importante para mim. Percebem, tá? Como a gente dá leveza à nossa comunicação, e principalmente à nossa autenticidade, e ainda mais, principalmente, assumindo a nossa responsabilidade. Eu me sinto irritada, eu estou irritada porque respeito é importante para mim, tá? E aí, o que é estímulo? Estímulo são os fatos externos, é o comportamento do outro, a ação ou fala do outro, né? A causa é a necessidade atendida ou não atendida. Enquanto que o sentimento é a reação, é a nossa reação. Por isso que o Marshall fala em autorresponsabilidade, né? Enquanto identificar aos nossos sentimentos e não atribuir ao outro. Somos 100% responsáveis pela forma que nos sentimos. Se eu estou me sentindo assim, qual é a minha necessidade que está ou não sendo atendida? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo, tá? Por que eu estou assim? É identificar. Como eu estou me sentindo? E qual necessidade que, para mim, nesse momento, não está sendo atendido? Por que eu estou batendo tanto nisso, gente? Porque em alguns diálogos, eu já tive a oportunidade de perguntar, ok, eu entendi, mas do que você precisa? As pessoas não sabem, nós não fomos treinados, educados para falar das nossas necessidades. Eu tenho 43 anos e para pessoas da minha idade, né, até para um pouco mais, nós não tínhamos o direito, era como se fosse assim, é muita prepotência querer falar das nossas necessidades, principalmente para as mulheres, né? O Marshall fala muito sobre as mulheres na sociedade, o papel das mulheres na comunicação não violenta, na sociedade, porque a gente aprendeu a negligenciar, inclusive, principalmente quem já é pais, entende? Eu estou tentando trazer alguns exemplos para a gente expandir, assim, ao máximo o nosso nível de consciência. Trouxe aqui para vocês alguns níveis de escuta, tá? Nós temos aqui a primeira, né, a nossa escuta mais superficial, que é aquela que a gente ignora, depois a gente finge que ouviu, depois a gente começa a escutar de forma seletiva, só depois a gente começa a ouvir atentamente e, por último, ouvir com empatia. Queria que vocês também refletissem no dia a dia de vocês, que nível eu estou, que nível eu realmente estou enquanto escuta com empatia.
Agora sim, agora eu trouxe os 2 símbolos trazidos pelo Marshall, tá? E aí fica mais fácil da gente entender o que está vivo na gente, o que está vivo no outro, como é que eu vou equilibrar essas 2 mentalidades, esse símbolo que refere-se às nossas 2 mentalidades. O Marshall criou 2 mascotes. Um é a consciência da girafa, tá? O que é a consciência girafa? É a consciência generativa, empática, de uma fala construtiva, amorosa, compassiva e investigativa. E o que é a consciência chacal? É aquela violenta, destrutiva, com comportamento violento, é aquela que está mais preocupada em atacar, sabe, em responder, está mais preocupada em se defender, ou aquela que foge da situação, fuga, né? Quando é que eu sei que tem uma situação de fuga? Quando a gente não se vê como corresponsável da situação, tá? Quando a gente cai na tentação de terceirizar a culpa, tá? Que é não responsabilização. E essa consciência, ela é superficial, ela não para investigar, tá? Luciene, e aí? Eu vou contar para vocês que a gente transita nessas duas consciências, tá? É como, sabe aqueles desenhos animados que de um lado tem um anjinho, do outro tem um bichinho ruim aqui? É mais ou menos assim. Nós operamos, nós temos esses 2 níveis de consciência. A pegada é alimentar aquela proposta, né, pela CNV. E aí eu começo, e eu uso muito símbolos, gente. Eu tenho o símbolo da girafa, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, para me lembrar da CNV a todo momento, ó, até a minha garrafinha de beber água é para me lembrar que eu preciso operar nos mais, né, onde é os meus maiores desafios, operar com o nível de consciência da girafa. E aí eu trouxe esse mapinha aqui mental para a gente entender o porquê que, né, qual a simbologia que o Marshall trouxe aqui com a girafa. Ele fala que são grandes orelhas para escutar com empatia, um longo pescoço para ver além dos julgamentos e partilhar essa consciência, né? É uma visão de drone, a gente busca enxergar a situação de cima para baixo mesmo, e não dentro da situação, a gente dá uns passos atrás, tá? Para tirar a pessoa, tirar o pessoal, tá? A gente começa a olhar para o problema e não para a pessoa. A girafa é um dos mamíferos, é o mamífero terrestre que tem o maior coração, por isso ele fala que é a linguagem do amor, a linguagem do coração. E os cascos, essa é a parte que eu mais gosto, tá? Da simbologia da girafa aqui. Para quê? Para expressar as nossas necessidades de forma autêntica, tá? Eu gosto muito de finalizar com esse slide aqui, porque a gente precisa ter claro para a gente sobre a nossa honestidade, sobre a nossa comunicação de forma honesta, de forma autêntica, as nossas necessidades também. Por quê? Porque elas são legítimas. Eu gosto muito de encerrar com uma fala que, para mim, a mediação, e vocês vão ser empreendedores da área também, a mediação caminha muito lado a lado com o empreendedorismo, porque empreendedorismo é uma atitude, tem mais a ver com atitudes novas, tá? Por isso que eu gosto muito de encerrar com essa fala. O que é empreender? Tem muita gente que fala assim, é abrir uma clínica, abrir meu negócio. Não, empreender é você colocar atitudes diferentes, fazer diferente daquilo que a gente já faz tradicionalmente. Então, a mediação, assim como o empreendedorismo, é uma forma de alcançar a emancipação social, e indivíduos emancipados são capazes de tomarem melhores decisões. Por quê? Porque o Marshall também fala que a gente escolhe como eu quero escutar o outro. A partir do momento que a mediação, que a CNV, né, aquilo vai ficando mais claro, a gente passa a escolher. E tá tudo bem,
E aí entender por que eu escolhi atuar com a consciência chacal. Por isso, aquilo, porque algo ainda está mal resolvido. Outra coisa também que o Marshall fala, e aí eu vou encerrar aqui para a gente começar a abrir para um bate-papo. Pronto. Outra coisa que o Marshall propõe não é só compaixão, é autocompaixão também. É entender, e isso a gente precisa muito, porque para mim foi uma responsabilidade muito grande, e eu já tive, né, possibilidades de troca com a Leninha também, porque é uma carga você conhecer a CNV. No primeiro momento, falei, ai meu Deus, não queria ter conhecido a CNV não, porque agora virou uma coisa muito pesada para mim, como é que eu vou fazer? Eu estou há 6 anos estudando e trabalhando com a CNV, mas eu tenho que considerar toda a minha história de vida, a minha forma com a qual eu fui educada, as minhas experiências, tá? E se eu consigo olhar com essa autocompaixão em mim, diminuindo o volume da culpa, eu consigo fazer isso com o outro também. Por quê? Porque se eu tenho uma história de vida, se eu tive experiências ruins, né, no qual talvez em algum momento me fez ser assim, enfim, o outro também, tá? E aí a gente conseguindo eliminar toda essa voz do julgamento, tendo autoempatia, principalmente o Marshall propõe muito, é um movimento muito de dentro para fora. A CNV vai ser um movimento muito de dentro para fora. Quando aquilo começa a ficar, pelo menos assim, o objetivo da CNV, o nível de consciência intrínseco na gente, o entendimento do que é CNV, aquilo começa a ser um movimento claro, a gente começa a ter tranquilidade para fazer essa transição aí nos diálogos. Agora eu acho que eu posso abrir para a nossa troca, para a gente entender como é que pode funcionar na prática, vou procurar responder as perguntas de vocês, o que eu não souber, as meninas vão poder passar o meu contato para vocês, para que a gente possa conversar de novo, ou promover uma roda de conversa, eu sou super aberta, eu acredito que é assim que a gente começa a aprender, e aí o meu propósito é levar a CNV para, né, para os mais diversos lugares, para quê? Para a gente aumentar o vocabulário mesmo, para aquilo ficar natural para a gente conseguir disseminar uma cultura mesmo. Ok? Espero que Ok. vocês tenham gostado. Primeiramente, eu queria agradecer pela sua presença, pela sua apresentação, foi muito boa. É aquilo mesmo que você falou. Às vezes quando a gente conhece, a gente quer não conhecer porque a gente percebe coisas de nós mesmos, né? E é uma coisa assim, conforme você foi falando e apresentando, eu pude perceber várias coisas também. Tipo, nossa, aquele conflito que eu tive, se eu tivesse me expressado, se eu tivesse entendido o que estava acontecendo comigo e falado para outra pessoa, talvez não teria gerado aquilo, talvez a gente podia ter decidido as coisas de maneira diferente. Então é uma coisa muito interessante, é muito sobre autoconhecimento também e é assim, é essencial para você se relacionar com outras pessoas, né? E na nossa profissão, não só na nossa profissão, mas como pessoas, isso é extremamente relevante. Então eu agradeço muito, muito mesmo por você ter estado aqui com a gente hoje, né? E vamos ver aqui então o que o pessoal tá mandando para a gente fazer essa roda de conversa. A Juliana falou aqui que ela gostaria que você falasse um pouco da CNV com os filhos. Adorei, Juliana. Esse foi o primeiro piano que caiu na minha cabeça. Eu tive meu primeiro filho, eu tenho 3, tá? Deixa eu falar um pouquinho, até a gente vai introduzindo, vai fazendo uma... Eu apresentei os tijolos, tá? Aqui da CNV, agora a gente vai fazer a argamassa, para aquilo ficar, né, bem grudadinho, bem... Enfim, eu tive meu primeiro filho muito nova, e eu venho de uma família muito desestruturada, e com muita, se a gente for analisar, com muita violência. E quando eu conheci a CNV, eu falei, caramba, eu olhei para o meu filho e falei, não acredito, tudo que eu já fiz com essa criança, as coisas que eu já falei, por isso que a gente precisa muito
não julgamento com nós mesmos e com os outros. E eu posso falar para vocês que eu vou ser, assim, eu não vou ser leviana ao ponto de falar, nossa, a CNV agora aqui é um mantra para a gente. Não, a gente precisa dos nossos mapas mentais, sabe, o nosso quadro mental? Eu espalho, eu coloco girafinha aqui, girafinha ali, lembretes para mim pela casa inteira, tá? Porque, como eu falei para vocês, 6 anos de estudo com CNV não consegue desprezar 43 anos de história de vida, tá? De coisas impregnadas, enraizadas. Mas eu posso falar para você, Juliana, que depois da CNV, o meu relacionamento mudou muito com os meus filhos, e os filhos ensinam para a gente, acho que eles estão aqui para ensinar a gente, porque eles falam de forma autêntica, honestas, tá? Essa nova geração aí, eles já vêm com CNV, eles já eliminam a voz do julgamento, as pessoas perdem as características, né? A minha filha fala, mãe, roupa não tem gênero, as pessoas perdem eles já vêm muito preparados, tá? Então eles vão nos ajudar muito. Mas uma coisa que eu tenho para falar para você a gente precisa identificar a necessidade dos filhos, tá? Porque às vezes a gente quer impor as nossas necessidades neles. E eu vi isso de várias formas com os meus filhos. Com o João, que é o que tem 18 anos, eu vi o quanto eu era agressiva, não conseguia me expressar, não conseguia falar o que eu queria, tá? Depois, com a minha filha do meio, a Helena, que tem 13, eu quis impor as minhas necessidades. Ah, vai fazer sapateado, eu queria que fizesse sapateado. Não, ela falou para mim, mãe, você quer fazer sapateado. Essa é uma necessidade sua, não é minha. Eu não quero fazer sapateado. E aí, como eu já estava em processo de estudo da CNV, eu identifiquei várias coisas. E o meu relacionamento com meu marido também melhorou assim, um salto enorme, tá? Não que a gente tenha deixado de ter conflitos, mas eu aprendi a fazer as leituras dele. O que ele precisa, o que ele quer, e aprendi a comunicar o que eu precisava e queria também. Então, hoje eu consigo falar, olha, eu preciso de segurança, faço um seguro de vida, né? Enquanto que a gente briga, você não toma cuidado, tá? Do que eu preciso? Por que eu estou brigando? Quando eu consigo identificar, e principalmente como é que eu me sinto, e aí eu consigo falar para o outro. E quando a gente quer negociar com o outro, com os filhos, com o marido, a gente está em constante negociação. Primeiro a gente negocia com a gente. Como? Vou lá na pirâmide de Maslow e vou ver se aquilo está lá dentro, se é um capricho meu, tá? Ok, chequei aqui dentro de mim. Não é um capricho, é uma necessidade universal. E aí eu vou negociar com o outro, tá? Porque a gente está negociando o tempo todo com os nossos filhos, coisas que eram muito fortes na gente, hoje já caminha em autogestão. E aí a gente precisa de regular muito pouco, de dar poucos feedbacks, tá? É difícil, viu? O lugar mais difícil é onde a gente não precisa pôr máscara social, que é dentro de casa, é o lugar mais desafiador, tá? Mas é onde a gente pode treinar também, tipo, treinar a fala, porque quando você começa a aplicar a CNV, dá um pouco de vergonha, tá? Você estruturar aquela fala, e aí você começa a treinar em casa. Mas é o maior desafio. É entender o quê? Que os filhos têm necessidades, eles têm os desejos deles, eles têm a autorrealização, né, a realização pessoal deles também. Eles não precisam ir para o trabalho, fazer faculdade, tá lá no ciclo, é vivo, é pontual, é naquela situação. Enquanto criança também, eles precisam de fazer parte, é uma questão de se sentir pertencido àquele núcleo. Quando eu me sinto pertencida? Quando eu sou ouvida, quando eu sou legitimado, quando a minha ideia está lá dentro, quando eu participo, por exemplo, do sabor da pizza, né? Que na minha idade era comum, os pais escolhem, tá? E pronto, acabou. Hoje não, hoje a gente traz para dentro, olha, é quando eu vou fazer um projeto novo para dentro de casa, uma mudança, eu comunico a todo mundo. Não sei se eu respondi, espero que sim. Respondeu sim, Lu. É,
O Pablo Henrique mandou uma mensagem assim, ó. Ele gostaria de saber se você já teve contato com algum livro ou material do Stephen Covey. Leu o livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e identificou vários pontos comuns sobre o assunto de hoje. Na segunda parte do livro, ele fala sobre mediação, escuta empática, as mentalidades ganha, 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 perde, perde, ganha, autenticidade e o não julgamento na escuta. Ele ainda termina aqui falando que foi muito legal aprender mais sobre isso com você. Ah, bacana, obrigada. O Pablo, né? Eu já li, sim, é um material de apoio, e fica aqui de sugestão, é um dos livros mais lidos entre os profissionais de sucesso das mais diversas áreas. Por quê? Quando a gente pensa vamos pensar assim, no mundo organizacional, vocês vão fazer parte dele. Quais são os problemas nos conflitos? São os hábitos, e a comunicação é um hábito, tá? São os hábitos implementados, a forma com a qual eu tomo decisões é um hábito, tá? E eu tomo decisão como? Aqui no Brasil, na nossa cultura, é muito mais emocional do que racional. Por isso que o nosso judiciário está abarrotado de processos, e vocês vão entrar nessa seara aí. Olha, hoje deve estar batendo, pós-pandemia, quantos divórcios não tiveram agora? Quantas dissoluções de sociedade, olha, eu não sei, eu tentei o ano passado fazer um levantamento de quanto estava, mas nós estamos aí a mais de 100 milhões de processos, muito mais de 130, é muita coisa, né? Então, são os hábitos mesmo, faz muito sentido, e eu super recomendo essa leitura também. Mas alguém que quer falar alguma coisa, a gente pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Professora Vitória. Maria. Boa tarde a todas, todos. Luciene, eu assim, na sua explicação, eu entendi que é preciso, então, eu ver que se minhas necessidades, elas não estão ligadas muito ao ego, né? Se é uma questão só pessoal ou se é de uma necessidade para o bem da coletividade. Outra coisa, assim, que eu gostaria que você me respondesse. Quando eu vejo que não é uma necessidade que tem a ver com o ego, eu perdi aquela parte, minha conexão caiu naquela parte que você estava explicando assim, ao invés de levar para o negativo, eu comunico de uma forma positiva, falando que é minha necessidade, essa parte que eu perdi e que faz parte desse, tipo, um passo a passo, né? Eu acho que deve ter sido, Juliana, na pirâmide de Maslow, nas necessidades universais lá, né? Que são as necessidades básicas, que é o quê? Comer, dormir, sinto fome, sinto sede, estou com sono. Aí depois tem as necessidades psicológicas, que são de segurança, né? Eu preciso me sentir seguro, e até a necessidade de autorrealização. Então, o que eu quis dizer? Faz muito, muito, muito sentido, quando a gente pensa em gestão de conflitos, quando a gente pensa em conflitos, e é uma das coisas que vocês vão viver no dia a dia de vocês, a gente está muito acostumado com o ego, tá? O nosso ego opera. Por quê? Porque nós fomos acostumados a olhar para a gente. Então, qual que é a proposta da CNV? É uma fala coletiva, é do ego ao eco, tá? Como eu sei que eu estou saindo do ego ao eco? Quando eu faço uma comparação aqui de necessidades. Tá lá dentro, é eco, tá? Só que em determinadas situações, as pessoas não estão acostumadas a enxergar as vontades do outro, porque o que prevalece é a minha vontade, né? O que prevalece sou eu. Então, é um caminho e é um desafio aí a gente mostrar para o outro que, assim como nós, o outro também tem desejos. E, gente, vai das coisas mais simples e domésticas, sabe? Eu sempre briguei muito com meu marido porque ele gostava disso. Mas não pode, mas não quero. E aí eu falo, gente,
como a gente desrespeita o outro. E aí, como a gente não quer que o outro faça isso nos relacionamentos, a gente começa a se boicotar. Ah, eu não faço para o outro não fazer. E aí vive todo mundo numa prisão. Todo mundo numa prisão. E o que provoca essa prisão? O ego. O meu ego de não querer ou de querer impor, né, que o outro goste das mesmas coisas. E aí o que a gente precisa? Negociar, negociar, negociar. E principalmente falar sobre a importância da confiança. Numa negociação, e para a gente sair do ego ao eco, a gente precisa de confiança. Então, são coisas que a gente precisa falar muito no dia a dia. Juliana, depois, se você quiser, eu posso te passar, ou a gente pode, as meninas podem me passar o meu telefone, para a gente não ter que voltar, a gente bateu um papo sobre isso, mas fez muito, muito sentido para mim o que você falou, a questão do ego. Tá? Tem muito a ver. Tá ali, eu acho que a pirâmide, que é o levantamento de necessidades, né, que é o terceiro passo da CNV, é olhar, tá lá dentro, é uma necessidade real, ela é universal, vai do Brasil até, sei lá, o Iraque. A gente consegue observar isso nos conflitos. Se não, aí a gente vai buscar, né? O porquê, o que está forte em mim, o que está vivo em mim, o que está vivo no outro. Enfim, espero ter respondido. Sim, querida, obrigada, viu? Vou pegar o seu telefone, então, com as meninas, tá? Tá legal. Tem mais uma pergunta aqui, Lu, ó. A Yasmin está perguntando: no caso de uma pessoa ansiosa, como fazer esse movimento de diferenciar uma angústia de uma necessidade? Ah, adorei, adorei. De ansiosa para ansiosa, olha o que é legal. A CNV, eu acho ela tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que a gente pode até ser ansiosa. Olha que bacana, a gente pode até isso. Nós podemos até ter ter um viés mais agressivo, de imposição, só que a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue regular, começar a regular. Autoconhecimento é tudo. Se eu tiver que falar para vocês o que vai dar sucesso numa carreira, é autoconhecimento. O resto, a técnica, as coisas, vocês vão dar Google, vocês vão aprender tudo, tá? E a proposta da CNV é de se conhecer, é maravilhosa. Agora, falando da ansiedade, a ansiedade tem a ver o quê? Com a nossa história também. Por exemplo, eu vou falar de mim, tá? E por isso que eu me sinto muito confiante já em falar assim com vocês, sem julgamento. Por quê? Porque acho que isso pode refletir, pode alcançar alguém. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, ansiosa ao ponto de quê? De ter tratado síndrome do pânico por 2 anos com medicamento. E aí eu tive que investigar, por que dessa ansiedade toda? Olhei para minha história de vida, entendi o meu passado, olhei, por exemplo, eu venho de uma família de 5 filhos, meu pai morreu, eu tinha 5 meses, eu e a minha irmã gêmea, e aí eu entendi que foi nesse ponto, é esse ponto que é sensível a mim. A partir do momento que eu tive meu terceiro filho, eu comecei a ficar insegura sobre tudo, sobre o futuro, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre várias coisas. Eu andava de moto com meu marido, a gente viajava para tudo quanto é lugar. Hoje eu não ando mais de moto, porque eu me sinto insegura, eu falo, não posso morrer. Quando eu identifiquei, tá, que a minha necessidade maior, a minha linguagem maior, necessidade de me sentir segura, eu comecei a criar estratégias, tá? O que me deixa seguro? Por exemplo, lá atrás, antes da CNV, quando eu brigava muito com meu marido, não que eu não brigue, eu ainda brigo, e eu adoro brigar, gente, eu gosto de uma boa briga, tá? Só que agora a gente briga com classe, a gente negocia, a gente vai ajustando, a gente briga fazendo ajustes, tá? Naquela época, eu reclamava muito, porque você isso, porque você aquilo, tal. Aí, quando eu parei e olhei, falei assim, eu já sei o que é. Eu entendi que eu não me sentia segura, por quê? Porque, muito embora eu tenha feito 4 anos de administração de empresas, eu não graduei. E aí, eu já estava no terceiro filho, e como eu não me sentia segura, eu falava, do que eu preciso? Eu falei, eu preciso me sentir segura, mas meu marido não vai me dar essa segurança que eu quero, porque isso é meu, é da minha história, tem a ver comigo. Foi quando eu voltei a estudar,
tá? E aí tudo mudou. Aí dali eu não parei mais, né? Voltei a estudar, fui fazer direito, depois fui estudar mediação. Ou seja, eu sanei aquela ansiedade. Então, qual que é a minha resposta? Detectar, entender da onde vem essa ansiedade. Qual necessidade que é forte, tá? Eu sou uma pessoa super controladora e isso também me dá ansiedade. Agora, a pandemia está aí, eu falei, eu vou ter que tomar remédio de novo. Meu Deus do céu, não controlo. Olha, ninguém controla mais, ninguém, né? E aí a gente começa. Então tá, então o que eu faço? O ano passado eu praticamente parei de trabalhar. Falei, não, vou curtir meus filhos. Quando o movimento da ansiedade voltou, falei, não, vou voltar a trabalhar, porque isso é muito vivo em mim. Então, a resposta é olhar o que é vivo em você. O que é muito, muito importante para você? Que tipo de necessidade? E eu gosto muito de Maslow, porque ele também fala que a gente precisa olhar, não, eu preciso disso, porque eu sou boa nisso, saber aplicar o reconhecimento com a gente, tá? Que é outra coisa que a gente conflita muito por medo de parecer pretensioso, e isso também causa ansiedade. Então, a minha resposta seria autoconhecimento e olhar o que está vivo, da onde vem essa ansiedade. Começar a trabalhar os meus porquês, está tudo no porquê. Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto ansiosa? Por que eu me sinto inseguro? Enfim, espero ter respondido também. Posso só complementar, Lu? Adorei. Por E super me favor. identifico também. E aí me chamou a atenção quando ela diz diferenciar uma angústia de necessidade, né? Aliviar a sua angústia é a sua necessidade em certo momento, né? E a Lu trouxe várias coisas do autoconhecimento, do autocuidado, da compaixão, da autocompaixão e do não julgamento, né? Então, você aceitar que você tem ansiedade, que nem a Lu trouxe. Eu tive que aprender que eu sou uma pessoa ansiosa e que eu posso viver assim. E as pessoas se aproximam de mim mesmo eu sendo ansiosa. Então, isso não é tão ruim assim. Por que eu tô tendo isso como tão ruim às vezes? Por que eu me julgo assim de uma maneira às vezes tão dura? Né? E aí a gente vai olhar para o lado e a gente vai ver, nossa, tem tanta gente ansiosa que consegue conviver bem com isso, por que que eu não estou convivendo bem com isso? Ou como é que eu posso conviver melhor com isso? Ou aliviar isso de alguma maneira, se essa é a minha necessidade? Ou eu posso viver ansiosa e pronto. Né? Então, você só precisa entender o que é a sua angústia, por que essa ansiedade está te trazendo angústia e tentar trabalhar isso. Não é fácil, a gente não tem receita básica e clássica, a gente tem tratamentos, a gente tem ajuda profissional, a gente tem medicações que ajudam, mas acho que isso que a Lu trouxe é o mais importante, da gente se conhecer, da gente se olhar com respeito, né? Porque a gente quer olhar para o outro para não fazer, né, uma comunicação violenta, então a gente também tem que tentar não ser violento com a gente também, né, nesse julgamento. Então, acho que foi sensacional essa colocação que você trouxe e a pergunta que ela trouxe também para a gente refletir junto. Eu vou deixar as meninas continuarem com as perguntas. Ô, Leninha, só até fazendo um fechamento a isso que você trouxe, e a CNV ela é tão completa, para mim, uma das coisas mais completas de autoconhecimento e comunicação é a ferramenta da CNV junto com as ferramentas da mediação. Ela é muito, muito completa, porque ela vai falar de hábitos, vai falar de gestão de tempo, vai falar de várias situações. Mas a questão do julgamento, a ansiedade é algo que precisa ser muito debatida. Tá? Porque ela é tida como ruim, é como se fosse assim, um mau caráter quem é ansioso, e não é. É uma pessoa de confiança, é bom profissional, sim, tá? A gente precisa entender que aquele recorte da nossa vida, aquele recorte das nossas atitudes, assim como do outro, não é a parte integral nossa, não é integralidade do nosso caráter. Eu tive aquele desvio de conduta, tá? Eu vou olhar o porquê, o que me levou, e muitas vezes é uma necessidade não atendida. E isso precisa ser muito desmistificado, sabe por quê? Porque a gente começa a olhar tanto agressor quanto vítima, tá? Eu vou trazer uma coisa até um pouco polêmica aqui, que é a questão de feminismo, machismo. A nossa sociedade criou os homens de uma maneira muito cruel também. E eles vão parar na justiça por conta do nosso sistema de educação mesmo. Necessidade não atendida. Tá? Por que aquele homem, nós mulheres, nos comunicamos, somos mais abertas, a gente fala, a gente se expressa, né? Os nossos hormônios são muito diferentes,
tá? Isso é um ponto positivo para a gente, né? E aí a dificuldade maior é em quem não sabe se comunicar, e aí ele vai ter o quê? Atos de violência, tá? E atos de violência vêm de julgamento também. Então, se eu quero me dar melhor com a minha ansiedade, eu preciso parar de entender como algo mal. É algo natural, é algo da minha característica, é algo fisiológico até, tá? E aí a gente vai entender que a ansiedade, ela também pode ser hereditária. Minha mãe é super, mega, ultra ansiosa, tá? E aí, faça do seu limão uma limonada. O que eu identifiquei no meu processo de evolução? Eu sempre quis falar muito, falava muito e falo, e eu sempre faço um combinado, meninas, ó, me puxa, porque eu sou muito faladeira, eu adoro falar. E aí eu fui identificar que a minha fala também tinha a ver com a minha ansiedade. O que eu fiz? Fui trabalhar com treinamentos, onde eu ponho tudo para fora, onde eu estudo. E aí eu fiz daquele meu desconforto uma limonada. Eu ganho dinheiro com a minha ansiedade, eu ganho dinheiro com o meu eu, entende? E aí eu me falei, não, você é comunicadora, eu gosto de falar, falo igual uma matraca, sou ansiosa, eu tenho necessidade de falar, né? Até tinha necessidade de ser, tudo era muito educacional, era muito cheio de... Falei, não, vou trabalhar na área educacional, pronto, me achei. Eu fiz do meu limão uma limonada, tá? Espero que tenha feito sentido aí. E não ter vergonha. E eu faço questão de falar, né, principalmente quando a gente está assim, num espaço fechado, onde a gente possa debater, onde a gente possa checar o que o outro está entendendo dessa minha fala. Enfim, vocês estão fazendo essa troca, esse feedback comigo. Até porque é muito ditador, tá? A felicidade ditadora. Não, é um ser perfeito. Eu tive que descobrir que mediador tem problema, que a gente não consegue resolver os nossos problemas. Já chamei mediador para vir falar comigo e com meu marido, que eu não conseguia me expressar de tão nervosa. Tenho problemas na minha família. É muito fácil mediar o outro, porque eu não estou envolvida nas emoções do outro, mas eu preciso de ajuda também, que é o que a Leninha falou, tá? Então, a gente se reconhecer e não ter vergonha, eliminar mesmo a voz do nosso julgamento da gente mesmo. Vi, você quer fazer sua pergunta aqui? Ou quer que eu leia? Amiga, posso falar? Vocês estão me escutando, né? Uhum. Ô, Lu, eu só queria perguntar se você acha que, além da importância da comunicação, a importância da compreensão também, né? Sim. A compreensão, eu acho que ela caminha muito lado a lado com a empatia, tá? Muito lado a lado, tá? O que eu compreendo do outro? Eu tenho que ser compreensivo e a gente precisa estar sempre de olho. O excesso de compreensão também é ruim para a gente, é ruim para o outro, porque a gente começa a ser permissivo. E a CNV está trazendo um momento que a gente consegue fazer ajustes disso. Olha, eu entendo isso, entendo aquilo, e aí a gente começa a falar do fato. Vamos pensar assim, olha, uma das coisas que as pessoas mais querem é de reconhecimento. Reconhecimento das suas dificuldades, dos seus problemas pessoais, tá? Eu compreendo tudo, eu entendo, eu tento me conectar ao seu caminho até aqui, tá? Só que a gente consegue também se posicionar, porque quando a gente é muito permissivo, a gente não está sendo compreensivo, é o contrário, tá? E já está se falando nos excessos também, excesso de compreensão, excesso, inclusive, de empatia, porque a gente começa a desequilibrar. Então, a gente precisa entender assim, quando é que eu estou sendo compreensivo? Por que eu estou sendo compreensivo? Porque, às vezes, a compreensão até é uma forma de manipulação. Tá? Então, é tudo muito tênue, é tudo muito tênue. Por isso que se a gente consegue observar os fatos, vamos imaginar uma situação que a pessoa fez a terceira vez, se atrasou pela terceira vez, tá? Chega uma hora que a gente precisa de posicionamento. Olha, segunda, quarta e sexta, você chegou atrasado.
eu preciso de respeito. Pontualidade é muito importante para mim, tá? Como é que a gente pode fazer? Como é que você está enxergando isso? O que pode ser feito para que não haja mais atraso? Porque eu não quero mais tolerar o quarto atraso, porque isso me fere, porque isso eu me sinto desrespeitado por isso, entende? Eu não sei muito bem, a Vitória que trouxe, né, Vitória? Se eu conseguir falar acerca da compreensão, se era mais ou menos isso, mas eu estou aberta aqui para a gente trocar. Respondeu sim, Lu. Tem outra pergunta aqui que eu vou ler para você, tá bom? Sim. É da Ariela. Ela perguntou: além do autoconhecimento, quais as ferramentas você acha que um gestor pode usar para desenvolver sua equipe em relação à mediação de conflito, feedback dentro da equipe? Aquilo que eu falei. A mediação, ela é tão completa, porque ela trabalha com todas essas ferramentas de escutar, de checar, de parafrasear, para ver se entendeu correto o que o outro falou. E a CNV, ela é muito completa para a estrutura de feedback. Para mim, tá? Você pode procurar 1000 coisas aí, e aí investigando melhor o que é a mediação, ela pressupõe o quê? O que ela pede? Confidencialidade, um dos pressupostos, tá? Essa conversa é confidencial, o feedback negativo deve ser dado de forma confidencial, tá? De forma no 1 a 1, face to face, não de modo a constranger na frente de todo mundo, tá? Então, ela pede o quê? Criatividade para resolver problemas, e na gestão de equipes, o que mais tem são problemas, graças a Deus. O que a gente precisa pensar? Como é que eu trabalho a minha mentalidade? Gente, problemas existem para ser resolvidos, e nós não somos simplesmente técnicos em alguma coisa, nós somos resolvedores de problema. Então, para mim, o líder que trabalhar a mentalidade de resolvedor de problema, se a equipe entender que está ali para resolver problema, se não tiver problema, não tem razão da gente estar lá. Vou falar de uma situação que eu fui chamada. Eu não vou falar o ambiente, porque eu não posso, né, é confidencial, mas eu vou falar a situação, o fato, porque é muito comum, é muito banal, tá? E já faz mais de 2 anos que eu atendi. Eu fui chamada porque havia um conflito entre a faxineira de um determinado lugar e os fornecedores, tá? Porque era no âmbito rural, e aí os fornecedores chegavam tudo butinudo lá na recepção do local e sujava tudo. E a faxineira começou a tratar mal, as faxineiras começaram a tratar mal aquelas pessoas, parará, e aí me chamaram, a gente foi conversar. Dentro da nossa conversa, eu falo assim, tá, então é assim, assim, assado, você tá cansada. Falei, ok, vamos fazer uma inversão de papéis aí, que é uma ferramenta também da mediação, tá? E empatia deixa eu mudar o meu papel, deixa eu sair do meu papel e entrar no papel do outro. Entrar né, vou trocar aqui os atores, a situação. Aí eu falei, vamos imaginar, então, daqui uns tempos, ninguém mais entra, porque esse tipo de serviço é butinudo, é gente que pisa na terra e vem aqui. E aí, o que vai acontecer? Aí ela caiu a ficha. Não vai ter razão para eu estar aqui. Falei, e se não tiver razão para que você está aqui, o que você vai fazer? Nossa, eu não vou estar fazendo nada, eu não vou estar trabalhando. Falei, se não tiver ninguém para sujar, não vai precisar de ninguém para limpar. Tá? Então, pensa assim, que você está aqui como uma resolvedora de problema, resolvendo um problema. E a razão da gente existir é para resolver problemas mesmo. Então, trabalhar essa mentalidade, para mim, é condição sine qua non de liderança, tá? De gestor de equipes. E o gestor de equipes, ele está lá para resolver o problema da equipe também. Porque se a equipe não tem problema para resolver, não traz problema, não precisa dele estar ali, aí não tem cargo de liderança. Agora, a pegada é o gestor entender que ele tem que ajudar aquelas pessoas a ser tomadores de decisões, e ele ser mero facilitador de um aprendizado, tá? Mero facilitador, por isso que eu falo sobre emancipação. A mediação, para mim, ela é muito emancipatória, porque primeiro você entende o problema, você entende que você é parte do problema,
tá? E não o outro é o problema, e nem você é o problema. Nós somos coautores do problema. Se nós somos coautores do problema, nós somos corresponsáveis. A mediação de conflitos trabalha assim: 50% do problema atribui a culpa a mim, tá? Ou por omissão ou por ação. 50% do problema, a culpa é do outro também. Se a gente enxerga assim, e aí eu vou enxergar, eu omiti, né? Eu aceitei por muito tempo a situação, ou eu provoquei a situação. De toda forma, todas as partes envolvidas são coautores. Sendo coautores, somos corresponsáveis e a gente pode criar uma solução em conjunto, tá? Então, assim, se eu tiver que dar uma dica, por isso mesmo que eu resolvi abrir uma empresa especializada em desenvolvimento de lideranças mediadoras, porque eu entendi que a mediação de conflitos é algo muito sofisticado, né, mas muito simples também, e que ela tem que estar na mão de qualquer pessoa, não só de um mediador lá no sistema do judiciário ou do mediador privado. E agora, com esse aumento de conflitos, ela tem que estar na mão de qualquer pessoa. Na mão, todas as pessoas vão mediar um conflito. Eu mesma, na pandemia, já vi 5, 6 brigas em supermercado. A gente vai mediar conflitos, tá? Em várias situações, às vezes no estacionamento do shopping. Hoje eu olho, gente, eu já me meti em cada uma para mediar conflito sem técnica, a ponto de apanhar, de levar chute, sabe? Hoje não, hoje com técnica. O que a gente precisa? Neutralizar o problema. Não interessa quem tem razão. Não interessa quem está certo ou errado, não existe isso. Eu preciso de estratégia, tá? Mediação e comunicação não violenta não é coisa para gente boazinha, é coisa para gente inteligente e que gosta de estratégia, tá? Precisa também outra coisa, tem que ser bonzinho, isso aí é juízo de valor, cada um, não sei o que é bonzinho, o que é malzinho. Eu encaro como uma estratégia inteligente. Por quê? Porque eu tenho condições de neutralizar. E isso a gente vê aí em várias situações, as manchetes aí, nós temos lá a situação do Carrefour, né, que aquela pessoa foi morta, por quê? Porque não existe treinamento, a mediação de conflitos não chega nas empresas, não chega nas organizações, primeiro como mentalidade, depois como treinamento mesmo, porque exige muito treinamento e muita prática. Prática do quê? Opa, vamos neutralizar isso aqui. Ali na briga, né, na nossa cultura, de saber quem estava certo, quem estava errado, olha as cacas que acontecem por aí, e as empresas, as organizações pagam caro, e nós pagamos caro, porque isso vai parar no judiciário, isso custa muito caro. Então, se a gente se entender, cada um de nós, como agentes de mudança, e assim, eu sou enfermeiro, forense e mediador de conflitos, e buscar capacitação nessa área, e contem comigo para isso também, é super completo, nós temos 24 ferramentas aí na mão. As minhas respostas são longas, gente, tem que me puxar. Fica tranquila, Lu, são perfeitas. É tudo que a gente queria saber e um pouco mais. Então, deixa eu ver se alguém tem mais alguma coisa para falar, alguma pergunta. Eu vou colocando aqui o meu contato, Pode mas colocar, Lu. depois você pode passar também. Uhum. Acho que todo mundo tá tudo bem com todo mundo. Então, acho que ninguém mais tem pergunta, Lu. Podemos finalizar o nosso encontro hoje. Vi, quer finalizar pra gente? Eu só queria falar que Pode a Lu falar, trouxe Pro. aí uma articulação, né, então, da comunicação não violenta para a enfermagem, né, na verdade, para profissionais de saúde, para gestores, trouxe isso para a gente nas nossas relações pessoais, familiares, né, porque a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta para a vida, né, como a Lu trouxe, ela é muito rica. No trabalho, nas relações de trabalho, ela é essencial, né, então, para o enfermeiro, seja o enfermeiro que vai trabalhar na área que ele quiser, né, o enfermeiro é uma liderança dentro da sua equipe, né, então a Lu trouxe uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento
desenvolvimento de um enfermeiro que atue com qualidade na sua atuação como profissional. E para o enfermeiro forense isso é muito importante, porque a gente trabalha com situações de violência, situações de conflito, situações de violação de direitos, que certamente vai trazer aí questões violentas à tona. Então, nós sermos profissionais que não agem com violência é essencial, né? Então, a mediação também vem muito forte na nossa atuação dentro dessa área. Então, assim, a palestra da Lu foi muitíssimo enriquecedora, espero que vocês tenham aproveitado. E eu queria agradecer imensamente a Lu por ter se disponibilizado a nos ajudar nesse momento, a trazer seu conhecimento, todos os seus estudos. E ela disse que ela foi estudar e que ela esperava que ela atendesse na nossa expectativa, atendeu e superou, Lu. Então, assim, não tinha dúvidas disso, você tem estudado isso e era uma pessoa que eu tinha certeza que tinha competência para falar sobre o tema, indiquei para as meninas. Então, eu queria só agradecer mesmo a sua disponibilidade, seu profissionalismo e a sua generosidade em compartilhar o seu conhecimento conosco nesse momento de formação para os meninos e de aperfeiçoamento e qualificação para nós que estamos aqui aprendendo também com o seu conhecimento. Então, muito obrigada pela palestra e pelas oportunidades que você nos deu hoje. Obrigada, Leninha, e a todos vocês, a confiança e principalmente aqui a generosidade em me acolher, em me escutar também, essa troca de saberes aqui. A Leninha trouxe a questão da enfermagem, do enfermeiro forense. Hoje, se vocês buscarem, tem várias teses já na área de vocês, falando sobre a importância da mediação de conflitos, né? Para o enfermeiro, é uma estratégia mesmo. Principalmente, vocês vão ter que lidar com investigação, né? É multidisciplinar o trabalho de vocês. Vocês vão ter que reunir vários saberes. E a mediação, ela é maravilhosa, porque ela consegue te ajudar num processo de investigação para descobrir, até porque se for lidar com vítimas que estão muito traumatizadas e não conseguem falar, às vezes uma palavra que você conseguir puxar o fio, o mediador, quando a gente começa a estudar mediação, a pessoa fala sem saber que está falando, tá? Então, para mim, é uma ferramenta de condição para vocês mesmo, tá? E eu estou aqui para ajudar, contribuir. Eu coloquei meu contato, meu telefone, mas as meninas podem passar. Quem quiser o PDF do livro de comunicação não violenta, eu tenho e faço assim, tenho o maior prazer em compartilhar o que tiver de material, né? Se quiser aprofundar, quiser montar grupo de estudo, eu amo fazer isso, gente. Isso me ajuda também nesse processo, eu estou em processo, a gente está em construção. Eu acho que eu vou precisar de mais 43 anos para se ele entrar em mim, de fato. Então, assim, contem comigo, e hoje vocês estão atuando numa área muito importante da sociedade, mas muito importante mesmo, porque não é só de investigação, é de cuidado, é educacional também. Vocês vão começar a perceber que a mediação, ela dá luz. Eu já fui trabalhar, sabe, já fui atender empresas que teve várias denúncias de assédio moral e sexual, e quando você se livra do julgamento e vai conversar, o meu trabalho sempre começou com os agressores ou supostos agressores, e quando a gente senta e conversa, eu explico o que é mediação, eu explico o que é comunicação não violenta, explico como aquilo chega. Eu já vi muito homem, principalmente, chorando, falava assim, putz, eu não sabia, eu não tinha ideia. E aí, quando aquela pessoa foi contar a história de vida dele, ele aprendeu, a fala de amor dele é tapa na cara, era chibatada, era uma história de abandono, a mãe abandonou. Então, a gente precisa olhar para a história, tá? E a gente tem que trabalhar como agente de restauração mesmo, até entender, né, a maturidade que aquela pessoa está. E, sabe, levantar a voz do julgamento é diário. Gente, é gostoso julgar, é muito tentador, né? Colocar a culpa, né? Colocar os nossos vieses ali. Então, eu que agradeço, saio muito, muito rica, né? Olhando para essa área até de uma forma diferente, então saí muito rica desse encontro e obrigada de coração.
Obrigada, Leninha, pelas suas palavras também e pela indicação. E obrigada, meninas, obrigada a todo mundo por me acolher nesse momento. Ju, eu vou encerrar então, tá? Pode falar, amiga. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer a presença da Luciene hoje. Eu acho que foi uma palestra assim, que ela conseguiu abordar todas as questões, tanto profissionais quanto pessoais, né? Acho que alguém escreveu lá que foi como uma terapia, e realmente foi. Acho que ajudou a gente como ser humano, e acho que a gente vai levar isso para o resto das nossas rotinas, né? Agradecer a presença de todo mundo que pôde estar aqui, que se inscreveu, que se disponibilizou a participar do evento. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem nos mandar e-mail, podem nos chamar no Instagram. Em relação ao contato da Lu, se alguém precisar, se alguém não pegou, a gente manda também. Tá bom? E era isso, gente. Boa Deixa eu noite para só todo falar mundo. mais uma coisinha. Lu, depois você pode enviar o PDF do livro que você falou pra gente, que o pessoal tá pedindo bastante aqui, que eles ficaram muito interessados, eles querem ler. Então tá bom. Então é isso, gente. Obrigada, obrigada novamente, Lu. Obrigada, professora. Obrigada a todo mundo. Boa noite a todos. Tenham uma boa semana.